Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, é muito bom estarmos juntos novamente estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que diz o seguinte: a natureza lhe obedece. A natureza obedece a Jesus porque Jesus ele é um tanto quanto diferente de nós. Apesar de ser homem como nós, Jesus reunia em si duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E isso faz dele tanto Deus como homem. Essa união de naturezas, que a teologia chama de união hipostática, ela era necessária para que se cumprisse o que de Jesus estava escrito, para que Jesus cumprisse a sua missão. Obviamente, a junção dessas naturezas fazem de Jesus o único mediador entre Deus e os homens, o único homem capaz, sem pecado, que tem condição de pagar o preço que é a nossa redenção, a nossa liberdade, o nosso retorno a Cristo. E o Cristo encarnado, o Deus encarnado em Cristo, ele tinha poder sobre todas as coisas. Mateus 28:18, nós já lemos atrás, ele fala a respeito disso. Ele fala que Jesus diz: todo poder me é dado no céu e na terra. E João 1:3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e por ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus ele tem poder sobre todas as coisas, porque a natureza divina está em Jesus, assim como a natureza humana. E isso fica tão comprovado, principalmente nos milagres que Jesus faz em relação à natureza, que é o propósito dessa lição, em que nós observamos o seguinte: nós observamos que a natureza se submete à autoridade e ao poder de Jesus. Muitas vezes Jesus, por carregar em si a natureza divina, ele pode fazer coisas que estão assim além da nossa compreensão. Ele fez o quê? Ele fez muitos milagres. Nós vamos ver algum desses milagres, onde a natureza, as leis da natureza, assim como nós conhecemos, foram não é suplantadas, mas foram alteradas de acordo com a vontade de Jesus. Essa questão da natureza divina em Jesus também é bem refletida na sua ressurreição. Após o terceiro dia, depois da sua crucificação, Jesus retorna à vida com a ajuda de Deus e é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, o objetivo dessa lição é exatamente esse: mostrar a autoridade de Cristo, o poder de Deus, e a obediência da natureza em relação à sua autoridade divina. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de um vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. A Bíblia ensina que só há uma personalidade em Cristo. Cristo é uma pessoa, porém com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O texto que lemos encontra-se em Lucas 8, 23 e 24. Ele expressa muito bem a união dessas naturezas. Jesus estava no barco, cansado, dormindo, descansando do cumprimento da sua missão diária. Depois de ter pregado a palavra, de ter feito muitos milagres, Jesus estava voltando, atravessando o mar e dormiu, cansado, pois tinha trabalhado muito. E mesmo assim, no decorrer da viagem, se apresentou ao mar uma grande tempestade. E essa tempestade era muito forte e batia o barco. E as ondas entravam por dentro do barco. Jesus dormia tranquilamente porque estava cansado e sabia que nada poderia lhes acontecer. Porém, os seus discípulos, vendo toda aquela situação horrorosa,
eles despertaram Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa. E Jesus então ele desperta do seu sono de cansaço e com autoridade ordena que a tempestade cesse e automaticamente, imediatamente, a ordem de Jesus, a tempestade cessa. Ela para. Ou seja, aí a gente identifica a natureza divina de Jesus. Não é? Jesus é um homem ele é uma única pessoa, uma única personalidade com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele estava dormindo, estava cansado, como todos os homens, de um dia cheio de trabalho, e ele desperta e com autoridade ordena que a natureza, que a tempestade cesse e a natureza se submete à sua vontade, ou seja, a natureza fez aquilo que Jesus mandou. Jesus tinha essa autoridade, Jesus exercia essa autoridade sobre a natureza porque ele é maior em grandeza, ou seja, ele é perfeito, ele é justo, ele foi constituído herdeiro de Deus e nele encontra-se toda a majestade da divindade, da revelação de Deus. Ele é o auge da revelação de Deus. Ele é a revelação perfeita de Jesus Cristo. Toda a revelação de Deus se consuma nele. Aquele que quer ver Deus, aquele que quer olhar para Deus, precisa olhar para Jesus, precisa conhecer Jesus, porque nele está o Pai. O Pai é identificado por ele. A gente encontra isso escrito lá em João 9, 10, João 10, 30, 1 João 5, 20, Colossenses 1, 15. Isso está escrito lá na Bíblia. Né? Quem vê a mim vê o Pai. Não é? O Pai é revelado através do Filho. Jesus deixa isso muito bem claro, porque pelo poder da sua palavra, Jesus sustenta todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, Jesus sustenta a vida. Jesus é aquele que dá vida. Ele tem esse poder, ele tem essa vertente, ele tem essa majestade, essa autoridade de trazer e de dar poder, porque ele tem um destaque, ele tem um lugar de destaque, ele está à destra do Pai, ou seja, à direita de Deus. Ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele tem tudo. Jesus ele tem a supremacia, ele é soberano em glória, poder, obra, majestade e honra. É inigualável, é maravilhoso. Ele é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da igreja. A igreja ela é o corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça. Quem direciona a igreja é Cristo, é a doutrina de Cristo, é o ensino de Cristo. Nós devemos procurar pautar a nossa vida a viver de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou, com os mandamentos que Cristo deixou para nós. Nosso verdadeiro caráter cristão deve ser desenvolvido a partir do caráter de Cristo Jesus. A nossa ideia de vida cristã precisa ser a ideia da vida cristã pautada lá nas bem-aventuranças escritas em Mateus 5, orientações dadas por Jesus para conduzir a nossa vida de maneira que todo aquele que olhar para nós identifique Cristo através da nossa vida. É preciso entender isso, precisamos entender isso. Não é? Cristo é o que rege e governa a igreja e todas as coisas, não apenas no sentido eclesiológico, não apenas no sentido teológico, mas no sentido natural. Jesus ele tem poder sobre a natureza, sobre tudo, sobre todas as coisas. E Deus não divide a sua glória, né? Ele não divide a sua glória com outro. Ele é o nosso mestre. Como o autor diz, ele é o nosso mestre incomparável. Né? E mesmo Jesus estando cansado no barco, depois de um cheio dia de trabalho, Jesus ele acordou e com autoridade e poder ele acalmou o vento e o mar. Mas Jesus também tem a autoridade para perdoar os pecados. Vamos encontrar isso lá em Lucas 20, 24. Jesus tem essa autoridade, né? E Jesus está no barco da nossa vida, ele está nos guiando, ele está nos direcionando, ele está acalmando toda e qualquer tempestade que decorre sobre a nossa vida, que acontece sobre a nossa vida, e também curando e perdoando e purificando os pecados em nós. O poder pertence a Cristo. O texto que nós vimos
deixa isso de maneira muito clara, de maneira muito objetiva. O texto enfatiza exatamente isso. Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas, ele tem o poder sobre ele tem toda a autoridade sobre tudo. Jesus tem poder sobre as leis da natureza. A natureza obedece a quem o criou, a quem a criou. A natureza obedece àquele que a fez. Eu creio que esse texto que nós lemos de Lucas, ele deixa bem claro o que diz João 3. Todas as coisas foram feitas por Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito se fez, ou nada do que foi feito existiria. Tudo existe por causa de Deus. Ele fez todas as coisas, ele é Senhor sobre todas as coisas. Esse texto deixa isso bem claro. A natureza se submete à autoridade, se submete à voz de Jesus. O mar, ele se acalma diante da voz de Jesus, da ordem de Jesus para que se acalme. E quando o mar se acalma, queridos, o mar está obedecendo aquele que o criou, está reconhecendo a autoridade daquele que o criou, está reconhecendo a autoridade daquele que tem poder sobre ele. Jesus, ele tem o poder porque ele é sustentador, ele é criador, ele é sustentador, ele é mantenedor da natureza e de tudo que existe, tudo que existe. Jesus é o regente do tempo e da eternidade. Jesus, ele não está atrelado ao tempo, ao espaço, ele tem a autoridade divina para mudar e fazer com que as coisas sejam diferentes. É preciso entender isso, é preciso que nós, como criaturas de Jesus, assim como toda a natureza, nós lhe prestemos a mesma honra e glória. Precisamos entender isso, precisamos praticar isso no dia a dia das nossas vidas, precisamos prestar a Jesus honra e glória diante da sua majestade e do seu poder. Precisamos reconhecer isso, né? Porque pertencemos a Cristo, somos de Cristo. E assim como Jesus tem controle de todas as coisas, as nossas vidas estão asseguradas em suas mãos, ou seja, as nossas vidas estão bem quando estão nas mãos de Jesus, as nossas vidas estão protegidas, as nossas vidas estão orientadas, as nossas vidas são conduzidas de forma majestosa, de forma maravilhosa, quando nós permitimos que Jesus conduza a nossa vida, que Jesus conduza o nosso dia, que Jesus conduza a forma como praticamos os nossos atos, as nossas atitudes, como vivemos, como desenvolvemos, como construímos a nossa vida. Precisamos entender isso, porque tudo pertence a Jesus. E a Bíblia deixa claro isso. Ela diz o seguinte: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39, você pode ler esse texto. É lindo a forma como nós vimos isso. É lindo quando a gente observa e presta atenção no que Deus faz por nós, do que Cristo fez por nós na obra da salvação e na obra da santificação que é produzida no dia a dia das nossas vidas. A gente tem que entender isso, que nós servimos a um Deus poderoso, a um Cristo eterno, não um Cristo temporário, não um Cristo desfeito, mas um Cristo que vive para sempre e conduz a nossa vida, que não nos abandona, que nos acompanha todo o nosso tempo e que nós estamos seguros, porque nas suas mãos estão toda a autoridade e o poder para que se cumpra a sua vontade, se cumpra a sua obra na nossa vida. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, juntamente com a autoridade sobre todas as coisas, Jesus também é encontrado expulsando demônios. Jesus tinha autoridade sobre demônios, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Quando vamos ler o texto lá da mulher do fluxo de sangue, a mulher estava doente, havia 12 anos, estava sofrendo, estava humilhada, estava sem dignidade no meio da sociedade. Jesus vai e cura a sua enfermidade. Ele é o remédio para a sua enfermidade, porque Jesus tem poder de controlar todas as coisas. Ele tem o poder de expulsar demônios, como ele fez do endemoniado gadareno. Ele tem o poder de curar enfermidades, como ele fez lá com a mulher do fluxo de sangue, né?
e ele tem poder sobre a morte. Jesus é tão poderoso, irmãos, tão magnífico, ele tem um poder tão grande que nem a morte é capaz de impedi-lo, nem a morte é capaz de interromper o seu poder e a sua grandeza e a sua majestade. Nós vimos isso lá no texto da filha de Lázaro, né? Quando Jesus ressuscita a menina lá e fala para ela, Tabita, come, e manda ela acordar, e depois manda que dê comida à menina. Jesus está ali demonstrando toda a autoridade e todo o seu poder, né? É muito belo, é muito lindo observar a grandeza de Jesus, observar o poder e o domínio e a autoridade de Jesus Cristo, né? Isso aí é uma maravilha. A gente tem que entender que é uma grande honra, é uma grande maravilha para nós, é um grande privilégio poder servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de toda a glória, através de Cristo Jesus, Deus de toda a criação, que com poder absoluto nos resgatou para si. Nos resgatou para si. Nós que estávamos perdidos nos nossos pecados, fomos resgatados através de Cristo para estar com Deus, com Ele na glória. A certeza da paz em Cristo. Ainda quando observamos o texto que lemos a respeito da tempestade que Jesus acalmou enquanto estava no barco, enquanto dormia sossegado no barco, enquanto todos os seus discípulos estavam lá aflitos, angustiados, Jesus ele estava sereno, ele estava tranquilo no barco, estava dormindo, descansando, e apesar da fúria do mar, Jesus tinha certeza de que aquele barco não afundaria. Jesus tinha certeza de que aquele barco chegaria tranquilamente ao outro lado da margem. Ele não estava preocupado, ele não estava aflito, ele estava descansando. Estava tranquilo dentro do barco, sem nenhuma dificuldade, só apreciando o seu descanso, o seu merecido descanso, depois de um dia longo de trabalho, coisa que não foi percebida pelos seus discípulos. Seus discípulos estavam em desespero, seus discípulos estavam nervosos, seus discípulos não estavam percebendo quem estava com ele no barco, seus discípulos não estavam percebendo que o Senhor do céu e da terra, do céu e do mar, estava ali dentro do barco, e nenhum mal poderia lhes acontecer, porque embora a tempestade fosse feroz, Jesus estava com eles. E é preciso compreender, irmãos, é preciso compreender que Jesus estava certo de que ele estava dormindo e o Pai estava cuidando dele, né? E a gente precisa perceber isso, meus irmãos. A gente precisa saber que Jesus é o Rei do Universo e ele é o Príncipe da Paz e caminha conosco na nossa jornada. Ele caminha conosco no nosso dia a dia. Cristo não está conosco só quando estamos louvando na igreja. Cristo não está conosco apenas quando nós estamos lendo o texto bíblico. Cristo não está conosco apenas quando nós estamos lembrando dele. Mas Cristo está conosco a todo momento. Não importa quais as circunstâncias, quais as aflições que a vida nos tragam. Não importa qual o tamanho ou a grandeza das dificuldades que estamos enfrentando. Jesus está presente na nossa vida. Ele nos garantiu isso. Ele disse isso. Ele disse que estaria conosco. Se lermos o finalzinho do texto de Mateus, vamos entender com isso. Se estivermos com ele, ele estará conosco até o fim dos tempos. Precisamos ter uma visão mais apurada da presença de Jesus na nossa vida e saber que com Jesus, embora enfrentemos tempestades, embora enfrentemos dificuldades, embora muitas coisas ruins e difíceis possam aparecer em nossa vida, possam estar em nossa vida, possam comprometer a nossa segurança, quem cuida da nossa segurança e nos traz paz é Jesus, e é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. E quando estamos atravessando qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de dificuldade, não podemos esquecer e nem abrir mão da dependência de Jesus Cristo. Precisamos ser dependentes de Cristo, precisamos reconhecer que é Cristo
quem nos socorre, precisamos conhecer que é Cristo quem age a nosso favor, precisamos que Cristo é quem nos sustenta, nos dá força para enfrentar toda e qualquer dificuldade que se apresenta, mas Ele não nos dá força apenas para enfrentar toda e qualquer dificuldade, como também nos dá força a fim de que possamos vencer toda e qualquer dificuldade, né? Quando somos dependentes de Deus, quando nos colocamos na dependência de Deus, nós sentimos naturalmente a presença de Jesus na nossa vida. Nós vimos Jesus presente na nossa vida, agindo. Nós vemos Jesus presente na nossa vida, transformando. Se nós observarmos a ação de Deus na nossa vida, no tempo do nosso desespero, nós vamos ouvir a voz de Jesus acalmando a tempestade da nossa vida. Nós vamos ouvir a voz de Jesus acalmando a tempestade do nosso coração. Nós vamos ouvir a voz de Jesus e nós vamos ver as circunstâncias que nos assolam, que nos preocupam, que nos tormentam naquele momento. Nós vamos ver essas circunstâncias mudando, sendo transformadas em nosso favor, elas sendo suprimidas, elas sendo alteradas de forma e de maneira que consigamos ter paz, consigamos ver um resultado positivo, consigamos ouvir e prestar atenção na voz de Jesus que ordena que a tempestade cesse a nosso favor, que a tempestade ela permita se submeter à voz de Jesus e se acalmar completamente. Qual tem sido a tempestade da sua vida? Você tem enfrentado tempestade? Você tem enfrentado lutas? Você tem enfrentado dificuldades? Você tem enfrentado enfermidades? Você tem enfrentado muitas coisas que você não vê saída, não entende, não sabe como serão transformadas? Lembre-se que Jesus Cristo tem todo o domínio sobre todas as coisas. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele tem o poder de mudar a história, a minha história, a sua história, a história da humanidade. Jesus, ele tem o poder de fazer tudo muito melhor do que qualquer um de nós possa sequer imaginar. Esse é o poder de Jesus. Nós precisamos não viver com medo, não viver acoitados, encolhidos. Nós não precisamos viver assustados, não podemos desanimar, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é a âncora da nossa alma, é onde nós estamos seguros, é onde nós estamos firmes, e nós precisamos entender e compreender isso e agir de forma que isso seja uma realidade na nossa vida. Para pensar e agir, Cristo provou ser homem e por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele conhece na carne as nossas fraquezas. A nossa vida ela está nas mãos de Cristo Jesus, o Deus homem, o mediador. Servimos a quem tudo pode, ou seja, somos servos do Deus Todo-Poderoso, do Rei do Universo, do Senhor de todas as coisas, aquele que controla tudo. Precisamos reconhecer isso, precisamos entender isso. Por isso podemos ter a certeza de que em nossas lutas e adversidades o nosso Senhor está conosco. E se Ele está conosco, está tudo bem. Está tudo bem. Aprendemos à luz da Bíblia que para quem tem esperança, sempre tudo vai bem. Aquele que tem esperança, aquele que não desanima, aquele que tem fé, aquele que luta, aquele que continua lutando, está enfrentando tempestade? Saiba você que há um jeito de enfrentá-la e que a melhor e mais segura maneira de enfrentar é na dependência do nosso Senhor, que tem um propósito em tudo, irmãos. Nada acontece na sua vida por acaso. Quando você é servo de Jesus, tudo que acontece na sua vida visa edificar o seu caráter cristão, desenvolver em você uma relação maior com Cristo Jesus. Ele quer nos fazer crescer e fortalecer a nossa fé, de modo que a nossa caminhada aqui seja exclusivamente na dependência dele. Precisamos ser dependentes de Jesus.
precisamos, como a natureza, nos submeter à autoridade de Jesus, porque somos parte dessa natureza, somos criaturas de Jesus, fomos criados por Ele, criados por Deus para a sua glória, para a sua vontade, para a comunhão conosco. O que te causa temor? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Os discípulos tiveram muito medo porque olharam para as circunstâncias. Olhe sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que seja uma semana abençoada na presença do Senhor. E com a graça de Deus, nos vemos no próximo domingo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.